Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco. Que alegria poder novamente estar com você para transmitir para o seu coração a palavra de Deus. Por isso, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 3, versículo de número 7, e leremos até o versículo de número 14. Evangelho de Lucas, capítulo de número 3, versículo 7 ao versículo 14. Porque hoje Deus tem uma palavra direcionada para o seu coração. Assim diz a palavra de Deus. Dizia ele, pois, as multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também os soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Bem, queridos, está diante de nós esta oportunidade de, debruçados nesse texto desta noite, estudarmos a palavra a fim de que cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor e que venhamos posteriormente tomarmos atitudes que possam levar-nos a viver de maneira diferente. O tema deste sermão está intitulado da seguinte forma: o que você precisa saber antes da volta de Jesus. A volta de Jesus é algo que vai acontecer. As Escrituras Sagradas nos dizem isso. E nós estamos aguardando a volta de Jesus. Mas o que a humanidade, o que as pessoas precisam saber antes da volta de Jesus? Essa, portanto, é a palavra que quero ministrar para o seu coração, fundamentando-me nesse texto que nós acabamos de ler. O contexto do que então acabamos de ler diz respeito ao ministério de um homem chamado João Batista, o último dos profetas que veio realizar uma tarefa especial de anunciar a vinda do Messias. João Batista percorria toda a terra do Jordão, toda a terra ao redor do Rio Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, preparando assim o caminho do Senhor. E com essa sua atividade profética, ele atraía muita gente após si. Apesar de ter um discurso forte, um discurso pesado, porque confrontava as pessoas quanto ao seu modo de viver. Mas João Batista tinha uma mensagem altamente necessária para o seu tempo, que falava de arrependimento. E tinha como ato público o batismo nas águas do Jordão como sinal de purificação que precisavam se submeter.
E tudo isso que está acontecendo era simplesmente o cumprimento da profecia do profeta Isaías, que dizia: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, e toda carne verá a salvação do Senhor. E embora o ministério de João Batista na terra tenha sido curto, tenha sido um ministério meteórico, muito rápido, foi, no entanto, impactante, foi relevante e providencial para preparar os corações das pessoas para a chegada do Messias prometido. E entretanto, essa voz profética de João Batista, que sacudiu e fez tremer aquela sua geração, ela hoje, em nossos dias, é muito bem-vinda e se faz necessária também. A mensagem de João Batista precisa continuar sendo propagada, sendo pregada em nosso tempo. E o próprio Jesus que o sucedeu também pregava acerca do arrependimento, dizendo, como está registrado lá em Mateus capítulo 4, versículo 17, Jesus dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E nós, como igreja, precisamos dar continuidade a essa mensagem, no entanto, confrontadora, é bem verdade. Por quê, pastor? Porque as pessoas precisam se arrepender de seus pecados para estarem livres da ira que está por vir. E embora João Batista não esteja mais aqui, o mesmo Espírito que estava sobre ele, o mesmo Espírito que estava sobre ele, está derramado sobre o povo chamado igreja. A voz de João Batista no deserto preparou o caminho da vinda do Messias prometido. E hoje precisamos entender que a voz da igreja está preparando o mundo para a volta daquele que ao terceiro dia venceu a morte e foi assunto aos céus e está sentado à direita do Pai, às portas de vir, na verdade, de voltar para buscar o seu povo. Jesus está às portas para vir buscar a sua igreja. Jesus está às portas de voltar, mas agora não mais para ser crucificado, mas para fazer a consumação da redenção da sua amada noiva, da sua amada igreja. E a mensagem que as pessoas precisam ouvir, a mensagem que você precisa ouvir nestes dias é a mesma dos dias de João Batista, porque o mundo precisa saber que o caminho para o perdão divino chama-se arrependimento dos pecados. Algumas pessoas do tempo de João Batista, como os escribas, como os fariseus, como os saduceus, chegaram até a se insinuarem para serem batizados por ele, por João Batista no Rio Jordão, como que querendo participar do batismo e cumprir um ritual apenas, sem qualquer compreensão do que de fato significava o batismo que João Batista ensinava. Mas lhes faltava o mais importante, o arrependimento, e João Batista teve que os resistir, porque eles estavam fingindo. João Batista teve que fortemente resisti-los, chamando-os de raça de víboras, ou seja, João Batista os chamou de enganadores, de fingidos, de dissimulados, de falsos e de hipócritas, porque tinham tudo menos o arrependimento em suas vidas, e não estavam ali naquele contexto de coração aberto, como muitas pessoas em nossos dias.
que estão encarando sem nenhum temor o que a igreja de Jesus tem pregado. A igreja está anunciando a volta de Jesus e o juízo vindouro, e as pessoas não ouvem. A igreja está pregando o arrependimento para o perdão dos pecados, e o mundo está com seus ouvidos fechados e seus corações endurecidos. E a mensagem de João Batista mostrava naquele tempo, mostrava a todas as pessoas do seu tempo, da sua geração, o que também as pessoas do nosso tempo, dessa nossa geração, precisam saber. E precisamos saber, em primeiro lugar, que o arrependimento tem como fruto a mudança de vida e não o cumprimento de um ritual. Observe comigo o versículo de número 8, porque diz assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo, disse João Batista, que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O que estava acontecendo era que alguns líderes dos judeus, que compunham a multidão que se formava ao redor de João Batista, estavam seguros de que, pelo fato de serem judeus e culturalmente filhos de Abraão, estavam amparados e protegidos do juízo divino. O que João Batista vai confrontá-los, mostrando-lhes que até das pedras Deus poderia fazer nascer filhos de Abraão, e que eles não podiam confiar no conhecimento da letra, eles não podiam confiar no conhecimento da lei, ou por serem judeus, mas deveriam ter um coração contrito, deveriam ter um coração quebrantado, suficiente o bastante para reconhecer, arrependidos, os seus pecados. Então João Batista vai pregar que as pessoas deviam ter em suas vidas características de um coração arrependido, que apesar dos erros e pecados passados, estavam buscando viver completamente diferentes. No entanto, queridos, a nossa mudança de vida deve produzir frutos que revelarão de fato a veracidade e a autenticidade do nosso arrependimento. E isso, aqueles homens que tinham, obrigando assim João Batista resisti-los. Aqueles homens que estavam naquele contexto acabaram obrigando a João Batista a resisti-los e confrontá-los com a autoridade divina de que estava revestido, porque eram pessoas que se preocupavam com o exterior, eram pessoas que se preocupavam com o estereótipo, com a aparência, com a forma, com a capa, para impressionar as pessoas, sendo que estavam sem vida e portanto mortos por dentro. Aquelas pessoas estavam apenas confiando na tradição, segundo a pregação de João Batista, e segundo a pregação de João Batista, eles precisavam se arrepender de seus pecados e reconhecerem isso publicamente através de um sinal, através de um meio chamado batismo nas águas. Porque essa era a mensagem de João Batista, esta era a mensagem que ele pregava ao redor do Rio Jordão, e levando as pessoas a entender, a fim de serem então batizadas e simbolizarem a purificação de suas vidas. Portanto, queridos que me ouvem e me vê, o arrependimento tem como fruto a mudança de vida. O arrependimento tem como fruto a mudança de vida e não um cumprimento de um ritual sem vida. Mas infelizmente ainda existem pessoas que não entenderam a proposta de Deus e estão presas nas suas religiões, nas suas tradições, e isso acaba as deixando completamente insensíveis para enxergar que precisam de arrependimento.
que precisam se arrepender de seus pecados para serem perdoadas. E nós, como igreja, a voz profética em nossos dias, não podemos nos calar, mas devemos anunciar a mensagem, porque é através da mensagem que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E uma vez levadas ao arrependimento de seu estado de pecadoras, as pessoas possam assim confessar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, e assim nascerem de novo e viverem uma nova vida. Então, saiba, meu querido, que Deus espera de você muito mais do que formalidade, mas um arrependimento sincero, uma vida quebrantada, uma vida genuinamente cristã de todo o seu coração. As pessoas do nosso tempo, em segundo lugar, precisam saber antes da volta de Jesus que haverá condenação para quem dá mau fruto. São palavras de João Batista. Olhem comigo para o versículo de número 9. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Em meio às palavras de João Batista, vemos que ele faz uma analogia, comparando, de certa forma, os homens a árvores que podem dar bons frutos e maus frutos. E segundo Jesus, podemos conhecer a árvore pelos frutos dela. Os frutos dizem tudo. Eles têm a capacidade de revelar para nós qual é a espécie da árvore. Como também a nossa maneira de viver diz muita coisa, porque somos como árvores que produzem frutos. E Jesus também disse que a árvore má produz frutos maus, mas a árvore boa produz bons frutos. De maneira que uma mesma árvore, ela não pode dar bons e maus frutos ao mesmo tempo. Isso está em Mateus capítulo 7, 17 a 20. Por isso podemos conhecer a árvore pelos frutos que ela dá, assim como podemos conhecer as pessoas pelas suas atitudes. Bem, João Batista traz uma palavra aqui de juízo e de condenação, dizendo que já está posto o machado à raiz das árvores. E sabemos que machado na raiz tem uma finalidade: cortar. E é o que João Batista está dizendo: a árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada no fogo. Com isso, ele estava falando acerca do juízo de Deus, acerca da condenação que todos aqueles que não se arrependessem do seu pecado e vivessem, portanto, como escravo do pecado, receberiam como resultado a condenação, ou seja, seriam lançados no fogo eterno, que nós sabemos que é a segunda morte, uma vida de tormentos completamente separada de Deus. Então a profecia de João Batista está dizendo que nenhum dos pecadores, aqueles que não se arrependerem, eles não ficarão impunes, mas como árvores cortadas e lançadas ao fogo seriam também. Então, a propósito, que tipo de fruto você no seu dia a dia tem apresentado? Frutos bons ou ruins? E se o Senhor, o justo juiz, chegasse agora, você seria cortado e lançado no fogo? Ou você tem bons frutos? Ou você tem frutos dignos de arrependimento na sua vida, que mostram que, apesar das duras provas que tens passado e das tentações, permaneces vivendo em novidade de vida e em comunhão com Deus? Qual é a sua situação?
Você percebe que és uma pessoa que se arrepende do que faz? Ou você é daqueles que vive se justificando? Ou ainda é daqueles que acham que por ser bom herdará a vida eterna e não entrará em condenação? Ande, reflita, pense, qual é a sua postura? Ou você ainda é daqueles que se está escondendo atrás de uma religião e não tem tido o discernimento para entender que a religião ela não pode perdoar pecados, mas pode estar inclusive roubando de você a sensibilidade de você reconhecer que és um pecador e por isso necessitado de arrependimento? Bem, meu querido, eu preciso de te dizer uma coisa, que independente de como foi a sua vida até agora, se você foi como uma árvore que produziu maus frutos, ainda há tempo para mudanças e começar a produzir bons frutos. Você só não pode permanecer no erro, porque haverá condenação para quem produzir maus frutos. O machado está posto à raiz das árvores que não frutificam frutos que glorificam a Deus. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 22, verso de número 15, o seguinte: ficarão de fora os cães. Quem são os cães, pastor? Os que cometem pecados nojentos. Ficarão de fora os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. A Bíblia diz, a profecia de João Batista diz que já está posto o machado à raiz das árvores, e nenhum de nós podemos mudar isso. Juízo de Deus, porque é fato, o homem pode viver a vida toda que Deus o permitir nesta terra, mas chegará o dia, chegará a hora que o machado vai passar nas árvores que produziram maus frutos. O dia vai chegar, ou seja, o juízo vai chegar, e os pecadores serão lançados no fogo de tormento eterno, o que é a segunda morte. Aqueles que não atenderam ao chamado para o arrependimento, mas continuaram com suas vidas brincando com o pecado, tendo uma falsa sensação de felicidade e de paz, e deixou o tempo passar, estes, quando o dia do juízo chegar, não terão mais oportunidades, não terão mais esperanças. Mas também precisamos considerar uma outra coisa importante aqui. Eu quero levar você a pensar. Existem dois tipos de pecadores. Existe o pecador regenerado. O que é um pecador regenerado, pastor? O pecador regenerado é aquele que nasceu de novo, é aquele que se arrependeu dos seus pecados, é aquele que foi transformado pela ação do Espírito Santo na sua vida e anda hoje em novidade de vida. Esse é o pecador regenerado. Esse tem o seu nome escrito no livro da vida e não padecerá no juízo final, não será lançado no lago de fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Mas existe o outro, que é o pecador irregenerado. Esse é aquele que vive na prática do pecado, é aquele que não se arrepende daquilo que faz. E o arrependimento é bem verdade, que significa mudança de mente, mudança de coração, mudança de comportamento, mudança de atitude. O pecador irregenerado é aquele que vive na prática do pecado, vai pecando, como se não houvesse amanhã. E para esse não haverá absolvição, mas o machado vai passar na raiz desta árvore que produz frutos maus. Por isso reflita, porque eu quero considerar com você uma terceira questão. As pessoas do nosso tempo precisam ainda saber, em último lugar, o que fazer enquanto
há tempo. É aí que eu peço a você para redobrar a sua atenção nesse momento, porque eu convido você para olhar comigo novamente para a Bíblia Sagrada, porque diz aqui, no versículo de número 10 e versículo 14, está passando na sua tela aí. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes João Batista: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram a João Batista: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes João Batista: não cobreis mais do que o estipulado. Também os soldados perguntaram: e nós que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Então, veja bem, depois que João Batista confrontou a multidão que saía para ser batizada, ensinando a produzirem frutos dignos de arrependimento, e falou do juízo vindouro para aqueles que permanecessem no pecado, a multidão foi despertada, a multidão começou a se despertar e a se interessar e a perguntar a João Batista o que então devia fazer para escapar dessa condenação. Eles se interessaram porque foram despertados com a pregação de JB, com a pregação de João Batista, e começaram a desejar uma solução enquanto era tempo. E esta é a notícia que as pessoas precisam saber antes da volta de Jesus. Elas precisam saber que devem se arrepender de seus pecados e produzir em suas vidas frutos dignos de arrependimento, para que assim não sejam condenadas. As pessoas precisam aproveitar as oportunidades que estão tendo de ouvir a verdade e proclamarem a solução antes que seja tarde demais. O homem não pode se acomodar e se acostumar à vida que está vivendo, mas deve almejar o progresso, principalmente espiritual. O homem, antes de ser emoção, de ter emoções e ter um corpo, o homem é um espírito. O homem é um espírito que tem emoções e habita em um corpo. Então, antes de tudo, precisamos alimentar e entender quem nós somos. Somos um espírito e precisamos ter comunhão com o Espírito de Deus. Lá em João capítulo 4, Jesus disse à mulher samaritana: Deus é espírito e importa que aqueles que o adorem em espírito, em verdade, na sua essência. Por isso você precisa ser transformado na sua essência. Quem de fato você é. O homem não pode se acomodar e se acostumar à vida que está vivendo. Você precisa almejar o progresso, e principalmente espiritual. As pessoas precisam se levantar e se despertar para procurar viver uma outra realidade de vida, e dizer como aquela multidão dos tempos de João Batista lhes disseram: que faremos então? Foi um bom sinal quando aquelas pessoas da multidão que ouviam João Batista começaram então a perguntar: o que vamos fazer? O que devemos fazer? Isto foi um bom sinal. Depois que aquela multidão conheceu a verdade, nunca mais ela foi a mesma, e passou a não aceitar mais a vida que antes estavam vivendo no pecado, como árvores que produziam maus frutos. Mas agora estavam dispostas, aquelas pessoas estavam dispostas a mudarem de vida, e por isso perguntaram a João Batista o que deviam fazer dali para frente. E como é bom, queridos, vermos pessoas decididas, sabe? Como é bom vermos pessoas decididas a caminhar de forma
correta, pessoas dispostas a reparar os erros e andar em novidade de vida. E com isso, João Batista começou a ensinar-lhes novas posturas, novas atitudes que deviam ter dali para frente, como por exemplo, deviam repartir o que tinham com os menos favorecidos. João Batista ensinou aos publicanos, que eram cobradores de impostos naquele tempo, cobravam impostos abusivos. Ele então vai ensiná-los: olha, não pedem mais além do que está ordenado a vocês pedirem. Também ele ensinou aos soldados a não tratar mal a ninguém, não defraudar os outros, mas a se contentarem com o que ganhavam, a fugirem da injustiça. Foi uma grande e linda lição que podemos ver João Batista trazendo, não para eles, para todos aqueles corações arrependidos que desejavam verdadeiramente, genuinamente, uma mudança em suas vidas. E a palavra, a grande pergunta para quem começa a sofrer uma santa metamorfose dentro da sua vida, uma transformação, a pergunta é: o que eu devo fazer? Quando alguém pergunta: e agora, o que eu devo fazer? Isso é um bom sinal, é sinal de que o Espírito Santo de Deus está começando a conscientizar, está começando a trabalhar no coração das pessoas. No entanto, sabemos que não é fácil para as pessoas hoje perguntarem o que devem fazer, porque isso significa que estão começando a entender que o que fizeram até o momento não traduz a vida que de fato gostariam de ter, mas estão arrependidas para começar de novo. Mas, conquanto não seja fácil, escute isso, é o necessário para se viver uma nova vida, produzindo frutos dignos de arrependimento. Portanto, enquanto há tempo, você precisa se arrepender do seu mau caminho e se humilhar e dizer: o que devo fazer? Esta é a pergunta. Você deve se arrepender enquanto é tempo. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Enquanto há tempo, é necessário se arrepender do seu mau caminho e ser humilde para dizer ao Senhor: o que devo fazer? Porque se você tiver coragem para dizer isso, a sua vida pode mudar para sempre. Porque quando dizemos o que devemos fazer, quando temos coragem de perguntar o que devemos fazer, estamos então abrindo mão e desistindo de uma vez por todas do que já fizemos e estamos nos mostrando dispostos a fazer diferente dali para frente. Esta pergunta que a multidão fez a João Batista, depois de ser confrontada, revela arrependimento, que é a mudança de atitude, de mente e mudança de coração. E esta é a pergunta que você precisa fazer a Deus. Pergunte para Ele o que você deve fazer agora, que escutou esta palavra que fala o que você deve fazer antes da volta de Jesus. Pergunte reconhecendo que seus frutos são maus. Pergunte o que você deve fazer reconhecendo que os seus frutos, a sua forma de viver não está de acordo com a vontade de Deus, não está de acordo com a palavra de Deus. Pergunte ao Senhor o que você deve fazer enquanto é tempo. Pergunte a Ele com o coração arrependido. Por isso, o Senhor estará vendo o seu desejo de saber
qual é agora o seu próximo passo? As pessoas do nosso tempo, e você, querido ouvinte, precisa saber o que você deve fazer. E o que você deve fazer enquanto há tempo é arrepender-se de todos os seus pecados. Arrependimento não é chorar simplesmente e voltar a fazer as mesmas coisas, porque isso chama-se remorso. Arrependimento é chorar sim, é se quebrantar, mas é abandonar as práticas dos maus frutos. Porque através do arrependimento você é perdoado. Olha como é importante o arrependimento sincero. Somente através do arrependimento é que você pode ser perdoado por Jesus. Através do arrependimento, você é perdoado por Jesus. E você não entrará em condenação. Você será salvo por Jesus, por reconhecer que és um pecador e que Ele morreu pelos seus pecados. E isso que você precisa fazer enquanto é tempo. Eu gosto muito daquilo que Paulo escreveu na sua segunda carta à igreja de Corinto. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 7, versículo 9 a 10. E 10 diz assim: agora me lembro, não porque fostes entristecido, mas porque fostes entristecidos para arrependimento, pois fostes entristecidos segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Agora escute o versículo 10, porque a tristeza segundo Deus, a tristeza gerada por Deus, ela vai produzir arrependimento para a salvação, para que a ninguém traz pesar. Mas olha o que Paulo disse aqui na última frase: mas a tristeza do mundo produz morte. Que coisa séria! A tristeza gerada pelo Espírito Santo de Deus nos convencendo do nosso pecado, da justiça, do juízo, vai produzir vida, salvação eterna. Mas a tristeza gerada pelo mundo, as decepções do mundo, porque tudo aí fora é uma fantasia, gera morte. Então, você precisa saber antes da volta de Jesus que o arrependimento tem como fruto mudança de vida e não um cumprimento de um ritual. Você precisa saber antes da volta de Jesus que haverá condenação para quem dá mau fruto. E você precisa saber antes da volta de Jesus o que fazer enquanto há tempo. O Senhor nesta noite te chama para você se arrepender dos seus pecados e do seu estado de pecador. O Senhor deseja perdoar você, mas Ele precisa ver em você um desejo sincero de compreender que você não pode ser uma outra pessoa sem que antes você morra para o mundo, para que você possa nascer para Deus. Antes, o Senhor deseja ver você com o coração quebrantado, com o coração rendido, sinceramente arrependido diante dele. Então eu lhe convido, arrepende-te, pois, e creia em Jesus como o Filho de Deus, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, e ele vivo está, pronto para voltar, para buscar eu e você. A Bíblia diz na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, versículos 7 a 9, da seguinte forma: ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia.
Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo, Ele é paciente para conosco, não querendo que nenhum pereça, nenhum de nós pereça, senão que todos nós cheguemos ao arrependimento. Esse é o desejo de Deus para a sua vida, que você alcance um coração contrito e quebrantado e arrependido diante do Senhor enquanto é tempo. Então, o que você precisa saber antes da volta de Jesus é que você precisa se arrepender e aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O seu nome estará sendo escrito no livro da vida e você viverá uma vida superlativa, você viverá uma vida maiúscula, você viverá de verdade uma vida. Por isso, arrepende-te de todos os seus pecados, confessa-os para Deus e aceite a Jesus hoje como Senhor e Salvador, porque o seu sangue, o sangue de Jesus, é que nos purifica de todo pecado e de toda injustiça. Que Deus te abençoe. Baixe a sua fronte e fale com Deus, em nome de Jesus. Eu vim aqui me arrepender, vim deitar minha glória no pó. Eu vi a dor que te causei, quantas vezes te crucifiquei. Os meus ossos se secaram, eu calei a minha voz, minha alma se tornou em sequidão. Confessei-te o meu pecado, minha maldade não encobri, e deixei fluir a cura e o perdão. Me arrepender, eu venho me arrepender, eu quero me arrepender de tudo que pequei contra ti. Me arrepender, eu venho me arrepender, eu quero me arrepender de tudo que pequei contra ti, Senhor. Eu vi a dor que te causei, quantas vezes te crucifiquei. Os meus ossos se secaram, eu calei a minha voz, minha alma se tornou em sequidão. Confessei-te o meu pecado, minha maldade não encobri, e deixei fluir a cura e o perdão. Me arrepender, eu venho